Se você investe em renda variável, você precisa saber como fazer o cálculo do imposto de renda. E é isso que a gente vai falar hoje. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E hoje a gente vai fazer um guia completo de como é a tributação da renda variável, quais são as alíquotas, quando você tem que pagar ou não, como você calcula esse imposto e como você emite a DARF para você pagar esse imposto. Vamos lá? Na maior parte dos casos, quando você vender algum ativo seu de renda variável com lucro, você vai precisar pagar imposto de renda em cima dele. Então, se você investe em ações, em ETFs, em fundos imobiliários, em BDRs, em qualquer tipo de renda variável, qualquer coisa ali que você vai comprar na bolsa, a não ser ETFs de renda fixa, você precisa se preocupar em pagar o imposto. Quais são as exceções? Além do ETF de renda fixa que eu comentei, são as ações, para caso você venda em um mês menos de 20 mil reais. Não quer dizer ter menos de 20 mil reais de lucro, quer dizer a sua venda total do mês, de todos os seus ativos ali, de todas as suas ações, ser menos de 20 mil reais. Nesse caso, você fica isento de imposto. Se você vender 21 mil reais, você já tem que pagar o imposto em cima do 21 mil inteiro ali. Então, por exemplo, sei lá, minhas ações eu comprei a 18 mil reais no total e eu vendi a 21 mil. Eu vou ter que pagar imposto em cima desses 3 mil reais de lucro, né, de resultado positivo. Se por acaso eu tivesse comprado a 18 mil e vendido a 19.990 reais, então eu estaria abaixo dos 20 mil e eu não teria que pagar nenhum imposto em cima dessa venda. Então é legal saber disso para, na medida do possível, né, você evitar de pagar esse imposto e sobrar mais para você ali nas suas negociações, nos seus investimentos. Quando a gente fala ali sobre alíquotas para se pagar imposto nesses ativos de renda variável, as ações, quando você tem que pagar o imposto de renda, você vai ter que pagar 15% sobre o rendimento. Essa é a mesma alíquota para BDRs e ETFs, então sempre é 15% sobre o resultado ali, sobre o que você ganhou, né? A diferença entre o valor que você vendeu e o valor que você comprou. Se você está negociando ali um fundo imobiliário, aí a alíquota ela já é diferente, ela é 20%. Então você tem que se atentar a isso para poder calcular ali quanto que você vai ter que pagar. Você só tem que pagar imposto quando você tiver o resultado positivo. Então só se você tiver lucro na venda de um desses ativos que você vai ter que pagar esse imposto. E caso você tenha tido algum prejuízo anterior, você pode abater esse prejuízo do montante que você tem que pagar de imposto, mas tem que ser dentro da mesma categoria. Então, por exemplo, se eu tive prejuízo em um BDR há um mês e agora eu tive um lucro em um BDR que eu vendi, eu preciso calcular quanto que é essa diferença para poder entender qual que vai ser o imposto que eu vou ter que pagar. Eu posso usar ali esse prejuízo que eu tive em BDR para abater do lucro que eu estou tendo agora. Mas se eu tive um prejuízo em BDR no mês passado e vendi um ETF com lucro esse mês, nesse caso eu já não posso abater. São operações diferentes. Então é importante saber isso. O prejuízo é importante também registrar ali, até porque tem esse benefício. Então, quando você fizer ali sua declaração anual do imposto de renda, que todo mundo que faz movimentação ali em bolsa precisa fazer essa declaração anual, é importante você registrar quando teve prejuízo também, porque aí você pode aproveitar disso até de um ano para o outro, por exemplo. A outra situação que você, entre aspas, não tem que pagar o imposto é quando o seu cálculo de imposto resulta em menos de 10 reais. Então, se no final ali você calculou os 15% ou 20% em cima do seu resultado
e deu menos de R$10, você não tem que pagar, mas não tem que pagar naquele mês. No caso, você vai ter que deixar isso acumular com outras vendas que você fizer mais para frente para depois pagar esse imposto. Então não te isenta 100%, é importante você deixar registrado para depois pagar esse imposto. E qual é o prazo, né, para você ter que pagar esse imposto? Você sempre tem que pagar até o último dia útil do mês seguinte à sua operação. Então, por exemplo, se você fez uma negociação, uma venda, né, em agosto, do dia 1º ao dia 31, não importa, você vai ter que pagar esse imposto até setembro. Se você deixar de passar esse prazo, você vai ter que pagar juros e multa em cima desse imposto. E é importante se preocupar com isso e calcular e pagar esse imposto, porque se você não pagar, você pode cair ali na malha fina, você pode ter seu CPF bloqueado, então pode dar muita dor de cabeça. Então é melhor só pagar. Se por acaso você tem alguma venda sua antiga com lucro que você não tinha pensado sobre isso, pague mesmo com os juros, com a multa, que vale mais a pena do que a dor de cabeça. E no final, é claro que a gente não gosta de pagar esse imposto em si, mas isso quer dizer pelo menos que você está tendo lucro. Então, vamos pensar pelo lado positivo, né? Há um tempo eu fiz um vídeo mostrando como que funciona o Home Broker aqui. Eu aproveitei para mostrar também como fazer essa venda de um ativo, vendendo um ativo meu, que era um BDR, o BERC34. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui para você ver depois. Mas então, mostrei como funciona e agora eu tenho que pagar o imposto em cima disso. Então eu vou mostrar para vocês como calcular esse imposto, porque além de tudo eu tenho um prejuízo a compensar. Então esse guia, quando eu falei que é completo, ele é completo de verdade. Então já pode deixar seu like aqui, porque ele vai ser muito útil. Aproveita até para salvar esse vídeo para outro momento quando você precisar pagar esse imposto e você já tem o caminho das pedras ali. Então, a primeira coisa, eu fui atrás das notas de corretagem para compra e para venda. Não precisava necessariamente ter ido atrás dessas notas. Eu uso o Kinvo, né, um aplicativo para controlar meus investimentos, então lá eu já tinha a informação de quanto que foi o valor que eu comprei para depois ver quanto que foi também o valor que eu vendi. Mas eu preferi ir atrás da nota de corretagem só para garantir que eu tinha elas ali. É bom ter esse registro e guardar ele também e ter tudo certinho para qualquer pessoa poder usar, independente de ter esse aplicativo ou não. Então, lá em 30 de outubro de 2020, eu comprei 2 cotas do BERC34 a R$ 1.153, num total de R$ 2.306. Nesse mesmo dia, eu comprei um outro BDR, que é o BABA34. Comprei 10 cotas a R$ 62,32. Pouco tempo depois, no dia 23 de novembro de 2020, eu comprei mais 10 cotas do BABA34 a R$ 52,84. E aí, esse ano, eu vendi as minhas cotas ali do BABA34 em junho de 2022 a R$ 18,40. Então, eu tive um prejuízo muito relevante nesse investimento. Acontece, não é todas que a gente ganha, que eu quero mostrar também a realidade para vocês. Então, resolvi me desfazer, vendi com prejuízo. Aí, no dia 14 de novembro, que é o vídeo que eu gravei para vocês mostrando ali o Home Broker, eu vendi as minhas cotas do BERC34 com um lucro. Eu vendi todas elas. No caso do BERC34, não é que eu realmente quero me desfazer da minha participação na Berkshire. O que eu quero mesmo fazer é levar esse investimento para o exterior. Esses investimentos de BDR que eu fiz foi antes de eu começar a investir diretamente no exterior, que eu queria, de certa forma, dar uma testada, e hoje em dia eu gosto muito de investir diretamente no exterior, então eu resolvi vender para levar esse dinheiro diretamente para fora. Então eu fiz um Excel aqui bem simples, só para me ajudar a organizar essas informações, para eu ter claro quanto que eu tenho que pagar de imposto.
Então, beleza, aqui eu coloquei os valores que eu falei para vocês. Eu comprei 2 cotas de Berkshire a 1.153, um total de 2.306. E em 2 momentos diferentes eu comprei BABA 34 e investi aqui um total de 1.151,60. No aumento das vendas, eu vendi a totalidade, então eu não tive que preocupar em fazer um preço médio. Mas por acaso eu não tivesse vendido tudo, aí eu teria que me preocupar com isso para entender quanto que foi ali meu lucro no pedaço que eu tivesse vendido. Então nesse caso aqui, por exemplo, né, do Baba 34 que eu tinha feito 2 compras, eu precisaria somar o valor investido e dividir pela quantidade para entender aqui qual é o meu preço médio, nesse caso 57,58. Para mim aqui isso não foi relevante porque eu vendi a totalidade das cotas que eu tinha comprado. Então essas foram as minhas compras e aqui a gente tem as vendas. Então eu vendi primeiro as 20 cotas do Baba 34 a 18,40, então eu vendi a R$368. E do Berk 34 eu tinha comprado 2, lembra? Mas ao longo do tempo teve um desdobramento dessas cotas, então cada cota virou mais cotas e consequentemente eu vendi mais cotas, mas cada uma valia menos. Então no final para mim não importa essa quantidade, aqui me importa o resultado final, que foi R$3.277 de valor total da venda da Berk 34. Então beleza, então eu fui fazer aqui meus cálculos. Eu inseri aqui os ativos e já puxo ali das outras abas, valores de compra, valores de venda. Então, no Baba 34, eu tive um prejuízo de R$783. Já no Berk 34, eu tive um lucro de R$971. Então, para eu calcular ali quanto que eu tive de resultado final positivo, eu abato um do outro e eu chego nesse resultado de 187,44. Como eu comentei com vocês, a alíquota de imposto de renda aqui é 15%. Eu poderia mudar isso aqui se, por exemplo, fosse um fundo imobiliário e colocar 20%, mas aqui eu cheguei no resultado de R$ 28,12. Então, apesar da gente não gostar de ter prejuízo, e eu preferia não ter tido esse prejuízo, claramente, mas se eu tive, é importante eu ter isso em mente, registrar isso para aproveitar desse benefício de abater um prejuízo anterior. Porque se eu tivesse que calcular o imposto somente em cima do meu lucro, eu estaria pagando um imposto de R$145. Então, já que eu tive o prejuízo, é melhor aproveitar isso para pagar menos imposto depois. E é claro que você só pode usar isso uma vez. Então, se por acaso, agora no futuro, eu vender mais BDRs com lucro, eu não tenho mais esse prejuízo do Baba 34 para abater. Eu vou ter que ter tido outros prejuízos para abater, mas eu não quero isso. Prefiro pagar o imposto inteiro por não ter tido outros prejuízos. Beleza, fizemos o cálculo aqui de quanto tem que pagar de imposto. Lembrando que DARF você só paga uma por mês. Então, se por exemplo, você teve várias movimentações, várias vendas de ações, ETFs, fundos imobiliários, você calcula quanto tem que pagar de imposto de cada uma delas separadamente, porque cada uma só funciona entre si. Soma isso para ver qual que é o valor total de imposto que você tem para a gente agora ir realmente emitir o documento de arrecadação de receitas federais, né, a DARF, para a gente poder pagar esse imposto e ficar em dia. E aí, até um ponto interessante de comentar aqui, nas vendas, né, eu coloquei aqui outros custos. Esse 0,16, né, 16 centavos que eu tive de custo aqui. Isso daqui é um adiantamento de imposto de renda que eu posso abater. Nesses casos aqui, a gente pode abater ou incluir outros custos. Então, por exemplo, se eu tivesse pagado corretagem nessas compras, eu poderia incluir aqui e aí isso soma no valor total que eu gastei na compra de ações para poder utilizar como referência o valor total para depois calcular o meu resultado positivo ou negativo. Então, esse valor aqui de imposto de renda que a gente tem aqui, que a gente pode abater
como o custo que a gente teve na negociação ali, ele serve como um dedo duro. Então, ele é a forma que a corretora informa para a Receita Federal que você teve um lucro. Então, por isso, ela vai esperar de você algum pagamento de imposto de renda em cima dessa negociação. É importante fazer isso, hein, pessoal? Então, beleza. Então, como que a gente emite essa guia agora? A gente tem aqui um site que chama Sicalc Web da Receita Federal. É só procurar Sicalc Web no Google, que acha muito fácil. E a gente tem que ir aqui em preenchimento rápido. Aqui você preenche seus dados. Então, pessoa física, CPF, data de nascimento, eu vou cobrir meus dados aqui. E aí, você vai preenchendo os campos aqui. Então, como observação, até para o meu próprio registro, eu vou colocar aqui sobre o que é essa DARF que eu estou pagando. Então, você tem que colocar aqui o código desse pagamento da DARF, que em caso de operações de bolsa, né, ganhos líquidos de bolsa, é sempre 6015. A data de consolidação é a data que você está fazendo, emitindo essa DARF. O período de apuração é a data que você fez a movimentação. Então, eu fiz a minha venda ali com lucro em novembro, então eu vou colocar aqui 11 de 2022. Se, por exemplo, eu não tivesse emitido essa DARF e a minha negociação tivesse sido, por exemplo, em agosto, eu clicaria aqui para calcular e ele me daria aqui um valor de multa de R$ 5,28 e de juros de 0,56 centavos. Como não é o meu caso, eu vou apagar isso aqui. Então, eu vou emitir aqui para mim a minha DARF, que tem o período de apuração de novembro de 22 e eu tenho até final de dezembro para pagar essa DARF, de R$ 28,12, como eu calculei anteriormente aqui. Então, eu clico em emitir e sai para mim a DARF aqui com os meus dados e o valor para eu pagar. Essa DARF aqui, ela não tem um código de barra, então ela é útil usar o Sicalc, principalmente no caso de estar pagando em atraso, que ele já calcula para você os juros e multa. Senão você pode ir ali do Internet Banking de um bancão que você tem a conta para poder pagar esse imposto, ou você pode emitir isso e ir numa agência do Banco do Brasil, por exemplo, para poder pagar esse valor. E aí, na minha declaração anual do ano que vem, eu vou ter que colocar essas informações, então, do prejuízo que eu tive num mês, do lucro que eu tive no outro e do imposto que eu já paguei dentro do prazo certo. Isso eu acredito que é tudo que a gente precisa saber sobre como pagar esse imposto de renda na renda variável. É muito mais complicado explicando do que de fato fazendo assim. Eu fiz essa planilhinha muito simples só para me guiar. Caso você queira essa planilha, né, se for te ajudar de alguma forma, você pode me mandar uma mensagem lá no Instagram e aí eu te mando ela também, não tem problema. Mas enfim, é bem simples de calcular. E se vocês tiverem alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente falar e resolver, sanar qualquer dúvida. Obrigada, investidores, e até a próxima.